Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Que jogo maluco! Daqui a pouquinho a repercussão aí da vitória do Corinthians, gigantesca vitória 4-2. Já eu conto os bastidores, teve chororô, teve muita reclamação, arbitragem contestada e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal TV Timão, eu sou a Marcinha e o prazer é todo nosso. Gratidão a todos os seguidores do canal TV Timão, fiel mais uma vez compareceu, número expressivo de seguidores, chegamos a 32 mil, só tenho a agradecê-los pelo carinho, por estarem conosco diariamente por aqui. Obrigada, gente, de coração. E a gente só pede aqui que vocês continuem seguindo o canal, a sua participação muito importante para nós. Se não é inscrito, inscreva-se, é gratuito. Deixe o seu like, o seu comentário, muito importante para que o canal continue crescendo e a gente leve mais informações para vocês. Façam como o Paulo Mota de Araraquara, interior paulista, o José Roberto Lupe, o Wagner, que morava em New Jersey, nos Estados Unidos, é o Timão Madruga, né? E também o Nivaldo do Guarujá. Sejam todos bem-vindos e agora as informações e notícias. Galera, que jogo maluco! Aconteceu de tudo. Dorival Júnior surpreendeu na escalação, resgatando o Hugo, que tinha sido colocado para escanteio, para dar mais segurança defensiva. Também para preservar o Andileri, né? O departamento médico alertou que ele precisava fazer controle de carga, por isso foi preservado. Nisso, Dorival Júnior entrou em campo com o time atuando no esquema 4-4-2. Corinthians saiu na frente, uma bela articulação Memphis e Yuri Alberto. Gol de canhota do atacante do Corinthians, Timão 1-0. Depois disso, o Inter cresceu. Hugo Souza fez uma grande defesa no chute cruzado dentro da pequena área, chute do Wesley. Pouco depois, Hugo salvou o Corinthians, embora o jogador que participou da jogada estava impedido, lance anulado do Inter. E na sequência, infelizmente, tomamos o empate. Cruzamento fechado, da esquerda para a direita, Hugo Souza, para mim, a meu ver, falhou na jogada e o atleta do Inter, o Aguirre, que entrou nas costas da zaga e também deu mole, empatou 1-1. Minutos depois, um lance que parecia treinamento. Os caras do Inter entraram na grande área do Corinthians tocando, tá comigo, tá com você, e a zaga do Corinthians mais uma vez perdida, batendo cabeça. Chegaram até a pequena área e marcaram para a virada. Inter 2, Corinthians 1. E assim terminou o primeiro tempo. No início do segundo tempo, Dorival Júnior fez algumas modificações e o Corinthians reagiu. Voltou melhor, pressionando o Internacional e chegou a empatar com o Yuri Alberto. Romero tentou dominar um cruzamento na pequena área do Inter e a bola sobrou para o Yuri, que sem pensar muito, bateu, queimou para o gol. Belo gol, embora o VAR chamou o juiz que, ao rever o lance, anulou o tento corintiano, alegando falta de Mateuzinho na origem da jogada. Logo depois, Corinthians tentou puxar um contra-ataque e Bruno Henrique, tentando matar a jogada, entrou de carrinho no Ranieri e o jogador que já tinha amarelo recebeu o segundo e foi mais cedo para o chuveiro. Inter com 10 em campo. A partida seguiu e mais uma vez Carrijo cruzou. A bola foi ajeitada de cabeça e Yuri, também de cabeça, empata. Corinthians 2, Inter 2. Logo após, cruzamento na área do Inter e o Memphis, uma espécie de mergulho, tocou a bola de cabeça e ela caprichosamente bateu na trave e saiu. Cara, foi um pecado o gol não ter acontecido. Seria um belo gol plástico, sim, realmente é uma pena. E mais, Corinthians continuou na pressão. Mais uma vez, Carrijo cruzou e Memphis chapou a bola que explodiu no travessão e entrou uma pintura. E adivinha? O VAR anulou. Segundo o árbitro de vídeo, foi falta de André Ramalho sobre Luiz Otávio no início da jogada. Gol do Corinthians, mais uma vez, anulado. Não percam as contas, aquela oportunidade estava 2-2 ainda, tá? E o Corinthians seguiu buscando a vitória. Mais uma jogada do Corinthians e no apavoro e nas mãos de Antony, o Inter se salva do empate. Próximo lance que o juiz não marcou com convicção e foi chamado pelo VAR foi mais um polêmico. Jogador do Inter, o irmão do Ángel Romero, entrou com o pé alto, praticamente nas costelas do Matheus Bidu, que caiu na área. O árbitro foi chamado e apontou o pênalti. Yuri não perdoou e virou para o Corinthians. Timão 3, Inter 2. E para sacramentar a goleada já no fim do jogo, desse jogo maluco, Coronado deu um passe aí de categoria, encobriu o goleiro e deu números finais à partida. Corinthians 4, Internacional 2. Jogo gigante para uma arbitragem pequena, cujo protagonista, infelizmente, foi o VAR. E sobrou reclamação do Timão e chororô do Inter.
Saiba o que eles disseram. Pessoal, após o apito final, Vitão, do Internacional, criticou a arbitragem. Aliás, subentende-se, pelas palavras dele, que o Corinthians, em sua visão, foi ajudado, que, segundo ele, o Corinthians em Itaquera joga com 12. Abre aspas. Aqui tem que jogar sempre com 12. Nunca que o Bruno Henrique fez era para o segundo amarelo. Teve o lance do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. No gol anulado, o Yuri já tinha cartão e deveria ter sido expulso. Mas é normal. A gente sabe que aqui, na Neoquímica Arena, é sempre assim. Bota árbitro K, ... para apitar o jogo. Vai ser sempre assim mesmo. É 11 contra 12 nessa porcaria. Disparou o jogador. Vitão, pode chorar que o choro é livre, O que você quer? Um abraço de consolo? Ajuda aí, vai. O Fabinho Soldado, que também saiu de campo inconformado com a atuação da arbitragem, respondeu, abre aspas. Não adianta querer reverter a situação. Se ele falou isso, foi totalmente infeliz. A gente não vai aceitar que um jogo espetacular que o Corinthians fez, que haja outra interpretação em relação a isso. Nós também estamos insatisfeitos. Por isso, estamos aqui, mesmo com a vitória, pedindo para que haja um critério. Estamos aqui para colaborar com o futebol. Queremos uma arbitragem que faça o seu trabalho conforme nós esperamos. As intervenções do VAR precisam seguir critérios para que cada rodada a gente não tenha que vir aqui e tirar o valor da partida, respondeu. O Fabinho prometeu, que o Corinthians irá fazer uma petição junto à CBF nos próximos dias para evitar que arbitragens continuem assim e deixem a partida insegura. Ele seguiu. Insegurança geral. O árbitro estava com medo de errar, de ser punido. Não sei o que se passa. Algumas intervenções nos lances pequenos. Hoje, 2 lances que poderiam ter sido resolvidos no campo. E a arbitragem conseguiu mexer com os nervos das 2 equipes. Toda rodada tem sido assim. Lances mínimos de jogo, futebol é contato. É claro que há contatos que precisam de uma atenção maior. Mas se há alguém que tem o que reclamar, é o Corinthians, afirmou Fabinho Soldado. Bom, polêmicas à parte, Corinthians atingiu 10 pontos no Brasileirão 2025 e agora as atenções se voltam à Conmebol Sul-Americana. O Corinthians volta a campo na terça-feira, dia 6, onde enfrenta o América de Cali, jogo também na Neoquímica Arena, com transmissão pelos canais da Disney+. E ainda 25 participações em gol e mais um bônus milionário. Pessoal, a partida desse sábado rendeu mais uma boa apresentação do Memphis Depay e uma bela participação nos lucros, Mais um bônus de R$ 1.575.201 irão cair na conta do jogador. O Corinthians vai ter que fazer o Pix, Está previsto em contrato que ao atingir certas metas, o jogador tenha a direito a receber bônus milionários. Memphis alcançou tal feito a dar um passo para o primeiro gol do Yuri Alberto. Ou seja, ele atingiu 25 participações em gols e com isso já soma R$ 4.725.603 apenas em bonificações. O atacante terá direito, se atingir novas metas, a mais R$ 1.575.201 se participar de outros 5 gols da equipe até julho desse ano. Nesse caso, o valor total chegaria a mais de R$ 6.300.000. O contrato do Memphis com o Corinthians, contabilizando bônus, pode atingir 170 milhões de reais. Fala comigo, pessoal. Memphis Depay, valeu todo esse investimento? 170 milhões de reais? Conta pra mim. E tem mais, viu? A multa rescisória do jogador é considerada baixa. Caso algum clube do exterior queira contar com o meio atacante, o Timão ficaria apenas com 5 milhões de euros em caso de rescisão unilateral, ou seja, mais ou menos 31 milhões de reais. Em termos de futebol, não é uma quantia tão expressiva assim. Já a negociação, se envolver clubes do Brasil, Corinthians teria, em tese, direito a ficar com 150 milhões de reais em caso de rescisão. Memphis, desse total, ficaria com 20% da quantia, ou seja, 30 milhões de reais. Comentários eu deixo com vocês. A propósito e a respeito do assunto, Dorival Júnior acredita que Memphis Depay pode entregar ainda mais. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Corinthians disse o seguinte, abre aspas, falei para o Memphis que, pelo pouco que vi até agora, quanto mais próximo ele estiver da área, é a função dele. Ele tem que estar ali, flutuando. Quanto mais aproximação ele tiver, teremos o melhor dele.
ainda não atingiu tudo que ele pode. Tenho convicção que ele ainda pode entregar mais pela qualidade que tem, afirmou Dorival. Mas nem tudo são flores, né? Apesar da vitória gigantesca, Dorival Júnior faz alerta, abre aspas. Eu acredito que sempre um desequilíbrio provoca essas situações. Temos que trabalhar mais comportamentos para minimizar essa situação. Foi no melhor momento da nossa equipe que tivemos um desequilíbrio, mas tivemos organização, criamos jogadas por dentro e por fora. Tudo isso é questão de tempo. A recuperação é curta e a preparação ainda menor. Não é simples não, afirmou Dorival. Ele ainda fez um alerta quanto à marcação, abre aspas. Acho que aos poucos está sendo organizado. Nossa marcação se inicia com os nossos atacantes e termina com os últimos 5 homens da defesa. Volto a frisar que foram 2 gols em jogadas que a bola estava em nossos pés. Tomamos muitos gols nos últimos jogos? Talvez, mas temos que trabalhar para melhorar essa margem e encontrar um caminho para melhorar essa questão. Não só com os nossos atletas da defesa, acrescentou Dorival. Já é uma postura diferente, né? A gente via com Ramon Dias e Emiliano que eles atacavam a imprensa, mas jamais reconheciam que o time tinha defeitos. Por isso, se você não reconhecer onde estão os erros e que eles existem, não há como corrigi-los. Essa era uma das minhas principais críticas ao comando técnico do Ramon Emiliano Dias, né? Que as críticas para eles, né? Eles se colocavam num patamar assim, acima de nós, meros mortais. Enfim, é uma postura diferente, não sei se o trabalho do Dorival vai dar certo no Corinthians, torço para que dê, mas ao menos estamos vendo, né, uma postura diferente, uma postura mais realista. Foi uma vitória gigantesca, parabéns para a equipe, parabéns pela raça, pela luta durante os 90 minutos, mas ainda ficou aquela fragilidade defensiva que a gente quer que seja sanada o quanto antes para que o Corinthians volte a ter um equilíbrio e continue no caminho das vitórias e das grandes conquistas. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like, continuem curtindo os nossos vídeos, fazendo seus comentários, compartilhando os links e seguindo o canal diariamente. Todos os dias informações e bastidores para vocês, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.